Boa tarde, senador Exalci, demais senadores. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado, senador Exalci, em nome aqui do setor mineral, pela gentileza do convite, né? Eu represento aqui a mineração empresarial, um dos 3 principais setores da economia brasileira, né? Deixar claro, senador, somos favoráveis à reforma tributária, trabalhamos pela aprovação da reforma tributária e sempre fomos grandes porta-vozes aí prol da reforma tributária. Onde está o nosso problema, senador? No tema do imposto seletivo, né? Especialmente um imposto seletivo que vai incidir sobre extração mineral, a mesma extração mineral que vai ser a base da transição energética. O Brasil tem um conjunto de políticas públicas focadas em transição energética, não existe nenhum tipo de energia limpa e renovável que não demande minérios. Minérios são a solução da transição energética. Há um contrassenso gigantesco, senador Exalci, em se taxar minérios com imposto seletivo. Obrigado, Felipe, você me ajudou bastante aqui, tá? Senador, eu queria trazer um pouquinho aqui do que é a mineração no Brasil, um setor desconhecido, né? É um setor que vai investir 65 bilhões de dólares no Brasil nos próximos 5 anos, né? É um setor que nas últimas 2 décadas tem respondido pelo saldo positivo da balança comercial brasileira. Ano passado foi 32%. Durante a pandemia, 82% do saldo positivo da balança comercial foi minério. Saldo positivo alimenta as reservas cambiais no Brasil. Reservas cambiais garantem um escudo protetor para a nossa democracia. Então, a contribuição da mineração brasileira, ela transcende o nível micro, o nível macroeconômico. Nós estamos falando de um dos principais setores da economia. Um setor, senador, que recolheu 85,6 bilhões de reais ano passado de tributos. O mesmo setor que arrecadou a compensação, né, a CEFEM, o royalties do setor, né, 7 bilhões. Né? É um setor que emprega diretamente 210 mil trabalhadores, 2,2 milhões de trabalhadores em toda a cadeia produtiva, né? Mexer num setor desse tamanho, com tamanha projeção econômica, é mexer na macroeconomia brasileira. O alerta que nós trazemos aqui, senador, é isso, né? Se eu for mexer na balança comercial brasileira, aumentando a tributação, aquela que já é a maior do mundo, há mais de uma década, o IBRAM monitora, junto com a Ernst Young, a carga tributária total e efetiva do Brasil aplicada à mineração. Eu provo para os senhores, é a maior do mundo, né? Aumentar a tributação aqui no Brasil com imposto seletivo sobre mineração é a alegria da Austrália, nosso maior concorrente. É a alegria do Canadá, nosso maior concorrente. É gerar emprego lá fora e não aqui no Brasil. Senador, é muito importante, né? 2 pontos aí que estão no imposto seletivo, né? Primeiro, esse que eu falei da transição energética, os minerais são a resposta. Grandes economias, até citada pelo Felipe, estão na rota exatamente oposta da nossa. O Inflation Reduction Act dos Estados Unidos está financiando a transição energética. Bilhões de dólares estão sendo investidos para gerar novas oportunidades na mineração. E nós aqui estamos indo na linha contrária. Vamos taxar a mineração, vamos taxar os minerais, né? Minério de ferro é a base de 9 outras indústrias, né? A indústria automobilística, a indústria naval, a indústria da construção civil, né? É isso que o Brasil quer, repassar a inflação para 9 outras cadeias produtivas, né? Criar a figura do imposto seletivo sobre minério de ferro é isso, é taxar outras cadeias produtivas, né? Lembrando, né, o Brasil não tem uma política de minerais críticos para a transição energética. Outros países estão incentivando 360 bilhões de dólares nos Estados Unidos, a União Europeia, né? Estamos no contrassenso, senador Exalci. Se a gente quer ser competitivo, deveríamos ir na rota exatamente contrária, né? O imposto seletivo vai aumentar ainda mais a carga tributária, né? Vai aumentar o custo das exportações brasileiras, vai reduzir a competitividade, né? Então, senador, há um ponto crítico aí, né? Taxar exportações, né? Nada contra o setor de bebidas, nada contra o setor de cigarros. Se eu produzir uma bebida, se eu produzir um cigarro, eu decidir exportá-lo, ele é isento de exportação, correto? É isento de imposto seletivo sobre a exportação. Agora, se eu produzir minério de ferro, um bem de todo brasileiro, né, um produto que é considerado de utilidade pública, e exportá-lo, eu estou sujeito
ao imposto seletivo sobre a exportação. É claro, senador, que isso vai virar uma judicialização sem tamanho, né? Então, é inadmissível, né, duas coisas, né? Primeiro, incidir o imposto seletivo sobre a extração mineral, né? Principalmente focado em transição energética. Outro grande problema que temos aí na frente, né? Cobrar imposto seletivo sobre a extração mineral, né? Isso vai levar a um caos de judicialização sem fins aí, né? Senador, lembrando, né? Incentivar, desincentivar, desincentivar produtos que fazem mal à saúde, como disse a doutora Denise, desincentivar produtos, né, que fazem mal ao meio ambiente, né? Claro, mineração provoca impacto ambiental, é uma atividade econômica que provoca impacto. Para isso, recolhemos a CEFEM, um preço público que é pago pelo setor justamente para compensar aqueles impactos não mitigáveis, né? Está previsto na legislação desse tipo, né? Aí vem um ponto, senador Exalci. Como pode o Brasil querer desincentivar a produção de lítio, de nióbio, né, de minerais que vão ser a essência da transição energética, né? Será que a gente não está na contramão, senador? Deveríamos justamente o contrário, né? Sermos os grandes fornecedores de minerais que vão trazer a descarbonização da economia, né? Então, senador, pedidos nossos aí de uma forma bem direta, né? O mais lógico de todos, né? Não quero mudar o que está aprovado na Constituição, mas eu posso declarar a não incidência. Há muito tempo está aprovada a figura do imposto seletivo sobre petróleo e nunca foi cobrado. Eu também posso ter a figura da não incidência. Beleza, está previsto lá, pedido número 1 nosso, que não incida sobre mineração. Pedido número 2 nosso, mais crítico ainda, né? Que não incida sobre as exportações. Senador, se nada disso acontecer, o que nós vamos ter aí pela frente, né? Grandes riscos, né? Aumento nos custos de produção, inflação, né? Estamos aumentando o preço, por exemplo, de minério de ferro, à base de 9 cadeias produtivas, né? Redução na competitividade do Brasil. O Brasil produz minério de ferro de alta qualidade. Esse minério sai da Amazônia, 45 dias de barco, ele vai parar na China. Conseguimos ser competitivo. 80% do custo disso é frete. A Austrália está a 9 dias do porto chinês. Mesmo assim, conseguimos ser competitivos, né? Então, a nossa competitividade é uma equação de muita complexidade. Insegurança tributária e fiscal, né? E prejuízo na balança comercial brasileira. Lembrando, ano passado, 32% do saldo positivo foi a conta exportação de minérios, né? Esse ano, primeiro semestre desse ano, 52% do saldo positivo da balança foi a conta minério, né? O que nós mexemos aqui, senador, pode afetar a macroeconomia do Brasil, pode afetar as contas públicas do Brasil. Obrigado pela oportunidade, senador Exalci.